Saudações, me chamo Rafael Borges, sou autor dos livros Filosofia Odal e Odal, sobre paganismo nórdico, sabedoria hiperbórea e revisionismo histórico. Venho agora para dar continuidade à obra de David Lenin, trazendo um texto de sua autoria chamado Iuli Blot 06. Hoje temos algumas pessoas novas no odinismo. Portanto, tenha paciência comigo se alguns de vocês já ouviram falar disso antes. Quero falar sobre o que são as religiões, o que tem sido e qual deve ser a nossa religião. Em segundo lugar, quero destacar duas lutas antigas que dominam a vida no mundo ocidental há milhares de anos. As religiões são criadas para influenciar mentes e assim controlar as pessoas. Isso não significa que uma religião não possa ser benéfica e necessária, mas, historicamente, as religiões, com motivos nobres, logo foram corrompidas por reis, imperadores, políticos, sacerdotes e, é claro, pelos poderes do dinheiro, que sempre governam nos bastidores. Além disso, é claro, muitas das religiões primitivas foram formadas sem motivos nobres. Mas nossas principais religiões foram originalmente criadas pelos adeptos nos antigos mistérios. Nessas religiões, os adeptos usavam mitologias para ocultar e preservar sua sabedoria e poder ocultos. A palavra oculto significa secreto aos olhos do vulgo. Esses mitos algumas vezes incorporavam eventos históricos e velhas lendas. No entanto, os mitos também foram deliberadamente tornados tão ultrajantes que os homens se perceberam, reconhecendo que eles não deveriam ser levados literalmente. Os mitos também serviam como uma espécie da taquigrafia emocional. Por exemplo, explicar conceitos como coragem, força ou masculinidade a um garoto é quase que impossível. Mas, plantando imagens do poderoso Thor, esmagando gigantes e dragões com seu martelo Mjolnir, forma uma personalidade masculina. Também existem temas comuns que percorrem as várias religiões criadas pelos adeptos. Um deles sendo o cenário do número 12. Na religião imposta à Europa por tortura, assassinato, engano e suborno, o rei Salomão tem 12 tribos de Israel. E Jesus tem 12 apóstolos. Sempre representa o Sol e os 12 signos dos zodíacos para os iniciados. O cristianismo é, obviamente, a adoração do Sol mal disfarçada. Muito antes do cristianismo, o deus persa Mitra era nascido de uma virgem, no solstício de inverno do Sol. Nascido de uma virgem, morto e ressuscitado. Mitra, então, substituiu o Sol Invictus, o poderoso deus Sol, como a principal divindade das legiões romanas. Portanto, quando a nova religião universal foi criada para unir muitas raças, nações e culturas do degenerado Império Escravo Romano em 325 d.C., o mito de Mitra tinha que ser incluído. Outros mitos incluem
Odin pendurado em uma árvore e perfurado por uma lança. O nascimento de uma mangueira em Zoroastro foi assistido por sábios do Oriente. Hoje, os cristãos adoram no domingo em homenagem ao sol. O Natal é o nascimento do sol, no solstício de inverno. A Páscoa é a ressurreição do sol, diretamente no leste. No equinócio da primavera, Jesus é retratado com uma auréola, como Horus é filho do deus egípcio Osíris, e assim por diante. Agora sobre as duas antigas lutas. Primeiro é entre o imperialismo com sua prole chamada universalismo. A tentativa de governar o mundo como em nova ordem mundial não é novidade. Os impérios do passado incluem Pérsia, Grécia, Roma, Espanha, França, Inglaterra e muitos mais. O império dominante de hoje poderia ser melhor chamado de judaico-americano, pois os EUA, Estados Unidos da América, têm tropas de ocupação em mais de 130 países e 800 bases militares em todo o mundo. Os universalistas tentam destruir a integridade de todas as raças, nações e culturas, misturando todas as pessoas em uma massa de escravos e súditos obedientes. Oposto aos universalistas são aqueles que permanecem fiéis à lei mais alta da natureza, que é a preservação da própria espécie. Uma vez que esta lei mais alta exige território exclusivo e domínio soberano sobre esse território, o conflito é inevitável. Além disso, como uma religião indígena que cresce da alma de um povo, preservará esse povo. Uma religião universalista não tolerará a outra. Então agora você sabe por que em 789 d.C., o santo imperador romano Carlos Magno convocou uma reunião do tratado com 4.500 chefes saxões, seguidores de nossa religião indígena, o odinismo. Ele então os cercou com um exército cristão, matou todos eles, decapitou-os e jogou seus corpos no rio Aule. A outra luta antiga, separada, mas relacionada, está entre a razão e a crença. O inimigo dos cristãos às vezes é chamado de Lúcifer. Em um dicionário completo, você encontrará que a palavra Lúcifer vem do latim, com derivações. De luce, obtemos a palavra lucide, que significa pensamento claro. O significado exato em latim de luce é a luz da razão, enquanto fer é um sufixo latino que significa portador. Então, Lúcifer é o portador da luz da razão. E agora você vê porque os cristãos passaram 1.500 anos torturando, assassinando e aprisionando todos os cientistas, filósofos, vozes da razão ou pagãos na Europa, trazendo assim a idade das trevas, da doença, da ignorância e sofrimento. Somente 30 anos de guerra, pelo menos um terço da Europa Central se massacrou sobre essa religião suicida, genocida, antinatural
e alienígena se ela deveria ser católica ou protestante. Entenda que quando os portões da mente são abertos para a primeira premissa irracional, não há barreiras para uma inundação de insanidade. Mas, inversalmente, quando as pessoas são ensinadas a pensar em vez de no que pensar, a regra dos tiranos está em risco. Assim, por 1500 anos, nosso povo foi forçado, sob pena de morte ou tortura, a professar crença literal nos mitos judaico-romanos de uma religião alienígena. Em sua opinião, quem você supõe que tenha chamado a religião de mistérios? Para aqueles que pudessem se chamar povo escolhido de Deus. E quem poderia ter contratado o Império Romano para matar todos na Europa que resistiram? Seria os que afirmam que estavam no Holocausto, no Egito, na Pérsia, perseguido pelos romanos, pela Inquisição, pelos alemães, pelos muçulmanos, etc., etc. Ad nauseam infinitum. A história é uma fábula concebida para enganar a si mesma e promulgada por aqueles que se beneficiam. A propaganda do vencedor se torna a história dos vencidos. Sempre se pergunte quem se beneficia. Então, o que uma religião deveria ensinar? Antes de tudo, o esotérico deve servir e tocar o segundo violino do prático, porque se um povo deixa de existir, tudo o mais é irrelevante. Em segundo lugar, uma religião deve ensinar que a natureza e as leis da natureza são o trabalho da criação do Criador. E, independentemente do que se considere a força originária, Deus, ou deuses, ou acidente, ou inteligências crescidas fora da eternidade, infinito, não importa. As leis da natureza são imutáveis. E, novamente, a lei mais alta e a preservação da própria espécie. Como nas 14 palavras. Chame-os de um comando divino. Uma pergunta que é constantemente feita é sobre a alma ou imortalidade. Eu gosto de citar as palavras de Odin no Ramaval. O gado morre, parentes morrem, eu também morrerei. O que não morre é a fama dos feitos de um grande homem. Eu traduzo que isso significa efeito das ações de alguém. É certo que somos inconsequentemente além da compreensão do tamanho do universo. Mas, por outro lado, podemos ser valiosos além da compreensão como um elo na cadeia do destino. Nossa influência vive para sempre na vida de nossos filhos, nas filosofias que transmitimos a eles e aos outros. Muitas das vezes, nossa influência cresce como ondulações em um lago depois que uma pedra é jogada nele. E alguns jogam pedras enormes na lagoa e causam grandes ondas.
Quanto à sobrevivência de nossos egos pessoais, isso é pura especulação. Sonharei com prazeres, com a bela Valquíria em Valhalla, e espero o melhor. Mas tenho pouco tempo para especular quando a sobrevivência do meu povo está ameaçada agora nesta realidade. Vamos discutir a Ponte Bifrost, que na mitologia odinista é guardada pelo deus Heimdall. Este mito é um exemplo de ocultar, mas preservar a sabedoria antiga. A ponte é um elo entre nossas mentes conscientes e subconscientes, bem como talvez uma consciência coletiva, como a ciência provou com o experimento de 100 macacos. Este experimento provou uma ligação coletiva entre espécies idênticas, apesar de total separação física. A mente subconsciente é talvez milhares de vezes mais poderosa que a mente consciente. Mesmo o exemplo dos chamados idiotes savantes demonstra as incríveis possibilidades desconhecidas em nossas mentes. Um sábio idiota pode ser incapaz de amarrar seus próprios sapatos, mas pode executar enormes cálculos matemáticos de vários dígitos, quase que instantaneamente com a precisão de um computador. Quem atravessa a Ponte Bifrost se torna um super-homem. Mas Heimdall guarda essa ponte cuidadosamente, para que apenas os altruístas, os dignos e os autodisciplinados possam atravessar. Jejum, mantras e meditação estão entre os degraus do outro lado da ponte. Isso não é nada sobrenatural. Tudo o que existe é composto de eletromagnetismo em vários comprimentos de onda, vibrações, padrões e coagulações. Os mantras alinham os padrões que compreendem pensamentos e ideias. Enquanto isso, o jejum limpa todas as células do corpo, incluindo as células cerebrais das toxinas. Nos antigos mistérios egípcios, um possível iniciado passava 3 dias em um caixão dentro da grande pirâmide, desprovido de todo o estímulo sensorial. Nos primeiros mistérios cristãos, ou gnósticos, os 3 dias passados por Cristo em uma tumba estão codificados a narrativa do processo de iniciação. Novamente, reconheça que os mitos religiosos ocultam significados e que apenas mentes primitivas os levam literalmente. Deixe-me concluir repetindo aqui que, quando a vida do povo está ameaçada, o esotérico deve servir à prática, ou ocultar o segundo lugar na prática. Digo, ou ocupar o segundo lugar na prática. Salve os deuses! Significado da sabedoria
de nossos antepassados. Por David Lennon.